Aleluia. Oh, meu Deus. Enquanto nós estamos adorando aqui, eu pedi para que o Pai me desse acesso à igreja com 30 mil membros, que Ele me permitisse ouvir a adoração da igreja, experimentar do ambiente da nossa igreja com 30 mil membros. Amém, meus irmãos? E me veio muitas imagens na cabeça, né? Sempre estou em outras igrejas, às vezes ministrando em outras igrejas, pregando em outras igrejas, às vezes aprendendo em outras igrejas. E a última imagem que veio na minha cabeça foi de um dos momentos lá da conferência com os homens na igreja da cidade, onde nós estávamos lá em cima do mezanino. E aí nós tínhamos a vista de todos aqueles 6 mil homens sentados assim na igreja. Só que o que eu tinha pedido para Deus era que Ele me permitisse ouvir a adoração da igreja. E eu vi a imagem da igreja da cidade, mas eu ouvi a adoração da IPA. Aleluia. Nossa, estou todo arrepiado aqui. Aleluia. Como diz aquela música, eu já estive em outros lugares, mas a presença dessa casa, meu Deus, esse vai se tornar um dos endereços preferidos do Pai na terra. Aleluia. Casa preferida. A adoração que é entregue nesse altar aqui, irmãos, não é comum. Não é comum. E eu procurei na minha memória outros ambientes de adoração em que eu senti a presença como eu sinto aqui na nossa igreja. E eu volto a dizer, eu sempre estou em outros lugares, outras igrejas, às vezes pregando, às vezes aprendendo. E a atmosfera espiritual dessa igreja vai se tornar uma das casas preferidas de Deus. Para mim a resposta foi clara. Eu pedi para Deus me mostrar uma realidade da igreja com 30 mil pessoas. A imagem veio uma igreja de 30 mil membros. Só que a adoração que eu ouvi foi a adoração da casa. Nós vamos crescer, irmãos. Mas o nosso DNA espiritual já está declarado, já está formado. Nós vamos crescer carregando aquilo que nós temos. Vamos crescer carregando a visão. Vamos crescer carregando a nossa identidade, a nossa adoração, a nossa entrega. Essa atmosfera aqui, ela só vai ser multiplicada, vai crescer de tamanho. Mas nós vivemos hoje, irmãos, a adoração que agrada o coração de Deus. Para mim isso foi nítido. Uma resposta de uma oração imediata aqui no altar. A adoração que a casa entrega é uma adoração que agrada ao Senhor. E eu gostaria de entregar uma salva de palmas a Deus e a vocês, que são vocês quem constrói essa adoração. Aleluia. 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 A adoração não é só o baterista, inclusive o baterista quase nunca é crente. A adoração não é só o tecladista, também às vezes é meio desviado. A adoração, irmãos, somos cada um de nós, junto com esses homens de Deus, né, que estão ministrando aqui no altar, é que essa adoração é gerada. Então você faz parte da adoração que o Pai aceita, que Ele gosta. Amém? Vamos encontrar o livro de Números, capítulo 13, versículo 17. Vamos começar a leitura. Obrigado, Rubinho. Deus te abençoe muito, querido. Ainda vou conseguir pescar esse peixe do outro aquário. Peixão. Ó, eu estou dentro do meu aquário. O peixe pulou aqui. Então que ele goste da água desse aquário, né? E não queira voltar para o outro aquário, sim ou não? Tô quieto aqui, né, pastor? De repente o peixinho pulou. Peixão, né? O tamanho do homem. E cheio de habilidades, cheio de marca no DNA espiritual.
17, começa assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi por aqui, para o lado do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita. E vede que terra é, e o povo que habita na terra. Nós estamos falando de duas coisas diferentes: povo e terra. Repita comigo: povo e terra. Então, o povo, se é fraco ou se é forte, se pouco ou se muito. E como é a em que esse povo habita. Se a terra é boa ou se a terra é má. E quais são as cidades em que eles habitam? Eles quem? As pessoas. Se eles habitam, se os povos habitam em arraiais ou se em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou se é estéril. E se na terra há árvores ou não. E mais, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Ramate, e subiram para o lado sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o fruto da terra. O povo também que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e certamente subiremos e a possuiremos em herança. Aleluia! Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Pode se sentar no seu lugar, mas senta, irmão, dando um glória a Deus, um aleluia, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho, ativa o modo profético e fala assim para ele: hoje é um culto profético. Em ambientes proféticos, tudo pode acontecer. Ah, irmão, mas faz com voz de profeta, aponta o dedão e fala assim para ele: em um ambiente profético, tudo pode acontecer. Aleluia! Aleluia! Novas histórias podem ser escritas hoje, irmão. Uma visão pode descer no seu coração de um jeito que você vai falar: meu Deus, eu não quero outro lugar a não ser o centro da visão que Deus tem dado. Aleluia. E eu estou aqui pregando para mim mesmo, que eu não quero outro lugar não. Eu quero viver o centro da vontade de Deus, né, pastor? É o lugar mais seguro que existe na face da terra, o centro da vontade de Deus. Nós estamos no 3º capítulo da nossa série, tá? Sobre visão. Essa série são de 4 capítulos, então nós estamos no penúltimo.
É o penúltimo. Pois é. Tô pensando em estender para 8. Quem topa aí comigo aí? Mais 4 capítulos só sobre visão, hein? Vambora! Ô, glória! Só vou se vocês trouxerem mais gente pro próximo culto. Aí nós vamos para mais uma temporada de visão. Se lotar essas cadeiras aqui, ó, fazer igual... Gente, o culto de sexta-feira tá ganhando esse culto aqui, hein? O culto de sexta-feira tá... O povo tá querendo a sexta-feira dessa igreja. Então os pastores aleluiados vêm pregar aqui também, viu? Vou te contar. E essa série, ela tem um texto base, né? O texto é de Abacuque 2, quando Deus fala a Abacuque, escreve a visão. Escreve e grava sobre tábuas, para que quem passe correndo possa ler o que está escrito. São 3 princípios que Deus dá ali a Abacuque. O primeiro é receber a visão. O segundo é registrar, escrever a visão. E o terceiro é mobilizar as pessoas, porque quem passa lendo aquela visão quer participar. Quem vê a visão é atraído por ela. Então são esses 3 princípios. Porque a visão de Deus, irmão, nunca é somente um ato de motivação. Ela é direção para onde nós devemos caminhar como povo de Deus. Como o pastor Laurito foi muito feliz aqui no que ele disse. Se você entrar numa fila sem saber para onde essa fila está indo, você vai perder tempo da sua vida. Agora, quando está claro para onde aquela fila está levando, você fica e você vai alcançar resultado em breve. Vai passar por um processo, mas vai chegar lá e vai dar certo. Você vai com segurança, você vai confortável sabendo que vai chegar lá. Amém? E a IPA está com demarcação na fila. Estamos indo para o centro da vontade de Deus. Amém ou não amém, meu povo? E para nós, nosso destino é ampliar a nossa visão. Nosso destino é conquistar territórios. Nosso destino é levantar novas lideranças. Nosso destino é investir em ministérios. Nosso destino é plantar a semente no coração das nossas ovelhas de viver um dos 5 ministérios de uma forma individual, sabe, com força, desenvolver aquele ministério como a sua chamada da sua vida. O nosso destino é plantar uma célula em cada rua desse bairro, dessa região que Deus nos chamou. O nosso destino é fazer a maior conferência anual dessa região. Pessoas virão de avião, pessoas virão do litoral, pessoas virão do interior. O nosso destino é estruturar aqui um suporte eclesiástico para poder atender os pastores que caminham sozinhos da região. Irmão, quer que eu continue? Vou até amanhã cedo aqui falando onde é que Jesus vai nos levar. Eu me vejo na visão. Você se vê na visão, sim ou não? Você se vê na visão? Põe aqui, irmão, em nome de Jesus, me ajuda a pregar o evangelho aí. E para Brasil. Você se vê na visão, Annelise? Vamos junto, minha filha, escrever história. Aleluia. Nós vamos viver, irmão, e construir, deixar um legado, sabe, para aqueles que vêm após nós. Eu quero correr a maratona, irmão, o máximo que eu conseguir correr, para conseguir passar esse bastão em alta velocidade. E eu vou passar o bastão, ó. Olha a estrutura que Deus vai nos conduzir à construção desse ambiente. O nosso IPA Café ali embaixo. Aleluia. A casa para o voluntário, aquele que serve também terá um ambiente profético. Olha a fachada da nossa igreja, que coisa linda. Do lado da nossa universidade, o colégio IPA. Está muito rápido isso aí, irmão, em nome de Jesus. O nosso tempo, já passou o tempo, aleluia. Bota aí, moleque, põe no 1. Tá no vezes 2 o WhatsApp aí. Vai dando pausa conforme você vira a página, em nome de Jesus. Deixa lá para frente agora. Mais um, deixa na IPA com a faculdade IPA. Gente, isso aqui é tão poderoso. Quando nós mostramos isso no outro culto, pausa. Olha aí, pausa. A Unipa, teve uma pessoa que me procurou e ela falou que ela está procurando uma casa espiritual. Estava procurando uma casa espiritual. E ela pediu, Gilson, alguns sinais para Deus. Ela falou assim, tá, Deus, eu não quero ficar zanzando por aí, dando cabeçada. Me leva num lugar onde o Senhor tem uma visão para mim, onde eu vou crescer ministerialmente, onde eu vou ser apontada para um destino profético, né? E aí quando ela chegou, sentou aí onde a Annelise está sentada aí. E ela olhou Unipa. A Universidade IPA. Unipa. Olha lá, Universidade IPA, certo? Aí ela pegou e falou assim para mim, pastor, eu trabalho na Unip. Eu sou uma das docentes da Unip, a faculdade Unip. Quem conhece a faculdade Unip aí? E ela fez essa oração lá dentro da faculdade, Unip. E ela chegou aqui, o que tem ali? A Unipa. Ela falou, eu sou o A que acrescentou na Unip. Aleluia. E aí ela decidiu filiar a casa. Aleluia. Hã?
Sandra Mello. Já tá aí, já vai participar do Start. E aí mais, aí eu falei, glória a Deus, aleluia, vamos embora. Não, pastor, vigia aí, calma o coração, quieta tua alma, o testemunho não acabou aí. Eu falei, é mesmo, né? Ela falou, é. Eu moro na Zona Oeste, lá perto do estádio do Pacaembu. Para eu chegar aqui nessa região, não tem problema nenhum. Fiz isso minha vida inteira. Frequentava uma igreja que é aqui próximo. Então não tem problema nenhum. E às vezes a gente reclama de vir do Parque Bristo. Ela tá vindo lá da Zona Oeste e falou que não tem problema nenhum. Aí vai vendo, Letícia. Ela pegou e falou assim para mim, pastor, mas a segunda parte do testemunho é que a minha família sempre teve um colégio de educação infantil. Colégio particular. Minha família sempre teve um colégio. Por eventos da vida, nós desistimos do colégio, fechamos, encerramos o CNPJ. E há algum tempo atrás, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria de novo abrir um colégio lá na região onde eu cresci, que é a região que nós estamos, a região da IPA. E quando ela chegou aqui, eu apontei o quê? O colégio que está sendo gerado aqui na IPA, irmão. Então ela falou, eu me vejo na visão. Eu me vejo aí, eu me vejo no colégio, eu me vejo na universidade. Eu estou me vendo aí. Agora, a minha pergunta para você é, você se vê na visão ou não? Você se vê aí em alguma dessas salas aí, ó? Vamos fazer reunião com louvor. Em qual sala nós vamos? Lá na sala Arouca. Aleluia. Qual sala nós vamos? Lá na sala Pacheco. Qual sala que nós vamos? Lá na sala Gomes. Aleluia. Sala Leite. Sala Lira. Aleluia. Vamos pregar agora no culto ali, fazer uma formação ministerial. O auditório menor, lá no auditório Peigo. Vai lá, o auditório Peigo lá, vai entrar lá na sala, tá o nome, Joel Peigo, lá na porta. Irmãos, construir visão, é gostoso falar sobre tudo isso, né? É gostoso sonhar sobre isso. E esse povo que nós lemos o texto, eles sonhavam com isso. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Falando, Abraão, eu te darei uma terra. Aleluia. Te darei descendência conforme a quantidade de grão da areia. Se é que pode contar, conforme as estrelas do céu, se é que você pode contar. Irmão, e quando Deus sopra no meu coração, pastor, mais uma característica da visão que Ele vai expandindo em nós, eu já fico todo bobo, eu já fico sonhando, eu já fico desenhando, eu já fico ligando para alguém, falando, faz alguma coisa, irmão. Faz aí para mim uma maquete, faz aí um projeto, faz um vídeo. Vamos sonhar junto, já começa a mexer com o povo. Hoje eu fui almoçar com uns doidos aí, já comecei a mexer com eles. Já você se vê na visão, irmão? Como é que você se vê lá dentro? Faz alguma coisa em nome de Jesus. Agora eu fico imaginando Abraão, que não tinha com quem falar, ele não tinha um filho. Para ele tudo eram promessas. E ele caminhou muito tempo, irmão, sendo portador das promessas, aquele que carregava as promessas. Eu não sei vocês, mas por um longo período da minha vida, eu fui alvo das tia do coque. Eu não podia passar por a porta de uma igreja que a tia me catava na calçada e vinha, entra aqui, que Deus está mandando te dizer assim, assim, assim. E já foi cova fechada, e já foi... Ih, irmão, tanta coisa que eu já recebi de profecias, de promessas. Só que receber as promessas nos faz sonhar. Mas quando nós perdemos a visão na promessa que Deus nos deu, as promessas acabam caindo até no esquecimento. Sim ou não? Quantos aqui já receberam tantas promessas que nem se lembram mais de algumas? Achei que era só eu que tinha problema com isso. E esse povo não é diferente, eles caminharam por muito tempo, a promessa foi feita a Abraão. Esse povo que subiu a montanha, que entrou na terra prometida para trazer os frutos e espiar a terra, nós já estamos falando da descendência de Isaac, nós estamos falando da descendência de Jacó, e agora nós estamos falando dos filhos de Israel, 4 gerações no Egito e da geração que saiu do Egito, irmão. 215 anos foram a quantidade de anos que eles ficaram lá amassando barro, lá no Egito, lá tomando chibatada nas costas, comendo cebola e ração.
215 anos, dá em média aí 4 gerações, nascendo, morrendo, lá no Egito como escravo. E quando você nasce em uma condição, o que você começa a viver é o que aquele ambiente te apresenta. Quando uma pessoa nasce escrava, a mentalidade que é forjada dentro dela é uma mentalidade de escravo, sim ou não? Então nós estamos falando de 4 gerações que se afastaram da promessa e só vivendo a realidade de escravidão. Eu fico me imaginando uma coisa, pastor, se Deus me pega e coloca lá no meio desse povo, eu aleluiado desse jeito que vocês já me conhecem aqui, eu começo a falar para eles de visão, de promessa, eles vão falar, arruma um barro aí para você amassar e cala a boca e vai trabalhar. O egípcio já ia vir com chicote, cala a boca, escravo, e pé. Quando Moisés tentou, irmão, fazer na força do braço, o próprio povo rejeitou ele. Você está achando que você é quem? Dá licença, deixa a gente aqui ó, com o nosso amassa barra. Mentalidade de escravo, irmão. Agora, o povo que subiu aquela montanha e voltou de lá, sabe, experimentou uma realidade que para mim, irmão, é aquilo que nós experimentamos quando nós estamos com os olhos fechados e pedimos para Deus nos deixar saborear a visão que Ele tem sobre a nossa vida. É quando de olhos fechados você pede assim para Ele, Pai, me mostra qual é a visão que o Senhor tem sobre mim. Me deixa acessar o conselho do Senhor. Me deixa ver isso no mundo espiritual. Irmãos, sabe por que a gente não acessa algumas coisas? A gente não pede. É simples. Se você pedir para Deus te mostrar a imagem que Ele já te criou no mundo espiritual e como Ele te vê, pode ter certeza, Ele vai te mostrar. Nosso trabalho é estar sensível aos sinais que vão consolidar essa imagem dentro de nós. De repente você vai ver que alguém vai vir e vai te fazer um elogio. Nossa, você é uma pessoa assim. Lá dentro o demônio vai falar assim para você, é nada, você é o teu pior dia. Você é aquela tragédia lá, você é a falência, você é o cracudo, você é a pingaiada. Você é o demônio dentro da sua cabeça. Mas Deus vai usar a voz de alguém para falar assim para você. Você é um guerreiro, você é um empreendedor, você é uma pessoa corajosa, você é amado. Gente, quando Satanás nos cega, é tão forte que até receber carinho de alguém a gente rejeita. Quando alguém fala assim pra gente, eu te amo, a gente fica até com vergonha, não fica? Fica meio constrangido assim, caramba, que papo é esse de mim? É só a expressão do carinho de alguém. Talvez é só o próprio Deus tentando dar carinho pra você, cuidar de você. Mas a visão do escravo está tão calcificada que não consegue ver aquilo que está diante dos olhos. E por isso o próprio Deus permite que em frações da visão nós possamos experimentar e saborear, como esses espias que subiram a montanha, subiram a terra, e lá na terra eles trouxeram, irmãos, uma prova de que aquela terra era conforme Deus havia prometido. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que você pediu a Deus antes de sair da sua casa, mas eu confio no Deus que governa essa casa. E Ele te trouxe aqui nessa noite, aleluia. E talvez Ele tenha te trago aqui nessa noite para te fazer entender que tudo que você acha que você já experimentou, o auge da tua vida com Deus, foi somente um vislumbre do que Ele quer fazer com a sua vida. Então, irmão, aqueça o seu coração em nome de Jesus, porque se um dia você já orou em línguas e não ora mais, foi só um vislumbre, irmão, daquilo que Ele quer fazer com você. Se um dia Ele já te deu visão e você não tem mais, foi só um vislumbre daquilo que Ele ainda quer fazer com você. Se um dia você já profetizou e não profetiza mais, foi só um vislumbre daquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, aleluia. A identidade espiritual que já está sobre a sua vida está declarando hoje que existe um lugar consolidado na presença de Deus, onde Ele já te vê como um profeta, Ele já te vê como um mestre, Ele já te vê como um pastor, Ele já te vê como um evangelista, Ele já te vê como aquele que carrega a visão, Ele já te vê como aquele que muda realidades, aquele que carrega a autoridade espiritual para mudar decretos, inclusive regiões, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Subam e vejam a terra. É uma fração, irmãos, do que Deus já tem preparado. Agora, o grande desafio que pode aparecer no meio do caminho é nós colocarmos o nosso foco no lugar errado. Foi por isso que eu fiz questão de, na nossa leitura do texto, deixar bem desconectado uma coisa da outra. O que era a terra, eu enfatizei que era a terra. E quem quer dar fruto? A terra. E quem quer a boa ou má? A terra. E o que eram os povos que habitavam a terra, também deixei de lado. Nós precisamos separar as duas coisas. Porque Deus nos chamou para viver algo com Ele. Deus chamou esse povo para conquistar uma terra. E não para ter que ficar prestando satisfação para povos algum. Eles eram a geração que iam conquistar a terra. Nós somos a geração que vamos conquistar a terra da promessa. Aleluia. Agora, pensa numa coisa. Lá, de fato, eles tinham um terreno para conquistar. Eles tinham um rio para atravessar. Tinham que subir uma montanha e guerrear para tomar posse daquela região, daquele terreno lá. Aquele pedaço de terra. Agora nós, a promessa que está sobre a nossa vida, depois da cruz de Cristo, irmão, não foi mais sobre tomar terra, não foi mais sobre conquistar pedaços de terra. Nós não temos mais que subir uma montanha para guerrear com ninguém. Agora aquilo que era externo foi importado para dentro do homem. Agora onde a presença se manifesta não é mais em ambientes externos, e sim a partir de dentro de nós. E todos nós manifestando a presença de Deus, clamando pela presença de Deus. Então o ambiente é tomado, mas não tem a ver com as paredes, irmão. Tem a ver com a adoração que é posta no altar. Essa igreja, que a presença é manifesta, é tão gostosa, sem vocês aqui dentro, não passa de 4 paredes, não passa de um salão. Que amanhã, se não estivermos mais aqui, pode ser usado até para baile isso aqui. É só 4 paredes. Faz sentido? Não? Agora, quando Deus pega aquilo que é relevante e coloca dentro de nós, dentro de cada um de nós, então agora a nossa missão, como representantes do reino do céu, muda de esfera. Não precisamos mais guerrear por terrenos. Agora nós precisamos guerrear por templos, por almas, por lugares espirituais onde Deus colocou de fato o alvo do amor dele, irmão. Ele entregou o filho amado dele por mim e por você, e não por um pedaço de terra. Para nós, espiritualmente falando, a conquista que nós teremos não é mais conquistar a terra, e sim conquistar almas, conquistar vidas, exercer o ministério que nos foi entregue através do Espírito Santo. Quantos sabem qual que é o ministério? O ministério da reconciliação, irmão. Não é o ministério do fogo, do charamanai. A gente gosta muito. Mas amamos a palavra também. Aleluia. A letra e a palavra que caminham junto. É ou não é, meu povo? E o que a palavra nos ensina? Que o ministério que nos foi entregue é o ministério da reconciliação junto com o Espírito Santo. Então o meu papel não é mais enfiar a faca em ninguém para poder tomar a terra. O meu papel agora é destronar principados e potestades para soltar as vidas que se tornam as terras que nós vamos conquistando. Pensa numa coisa, cada pessoa representa uma geografia. O varão aqui que nós estamos conquistando, ele vem lá do Jabaquara, lá. Então a IPA já vai estender lá para a geografia do Jabaquara, já está saindo da esfera aí do Sacomã. Lê aí se ele está falando amém. Se ele falar amém, o anjo viu, já fechou o negócio. Eu digo amém por ele está falando ali. Aí tem agora a nossa célula que está lá no jardim, na Vila Livieiro, irmão. Olha aí onde Deus já esticou a outra ponta do nosso território. Uma vai ser esticada lá para o Jabaquara. A Selminha também está lá no Jabaquara, lá, ó, a Selminha. Então aquele território nós vamos tomar aquilo lá, em nome de Jesus. Como vamos tomar? Ganhando pessoas lá, irmão. Porque cada pessoa ali vai se tornando ajuntamento de pessoas e células vão abrindo, sabe? E vidas serão resgatadas, reconciliadas com o céu a partir do nosso trabalho. E aí, pastor, acabou a nossa missão? Você que acha inocente, você que pensa inocente. Não acabou nada, porque nós precisamos viver a visão que Deus nos deu. E mais do que
só reconectar as pessoas e torcer os dedos para que elas estejam firmes em Deus. A visão que Deus deu a IPA é pegar na mão dos irmãos mais novos e caminhar o caminho junto com cada um dos filhos da casa e entregá-los na mão do nosso amado quando ele voltar. Aleluia. Então entenda uma coisa, se você faz parte da IPA ou se quer fazer parte da IPA, vai chegar um momento em que você vai pegar um dos irmãos mais novos e você vai caminhar com ele até que Jesus volte e entregue na mão de Jesus Cristo. No caminho. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Eu posso te apresentar, falar, desce a avenida aqui e vai lá. Agora, diferente disso vem aqui, guerreiro, eu vou junto com você, me dá a mão. Eu vou descer a avenida com você, eu vou te mostrar os desafios, eu vou pagar esse preço junto com você, porque eu já conheço o caminho. Entende? E essa é uma fração da nossa visão. Para que isso aconteça, nós queremos construir essa escola com princípios cristãos. Porque todo mundo sabe, não é novidade, gente, o que está acontecendo dentro das escolas com as nossas crianças. E agora nós vamos cruzar o braço e falar, demônio está se levantando. Irmão, ele é um caído, ele é um falido. Ele já tem um decreto derrotado e nós já temos outro decreto, mais do que vencedores. Aleluia! Não é possível que quem vai ganhar o jogo é o que está derrotado, é o que recebeu o decreto da falência. Nós que recebemos o decreto da vitória, vamos ficar covardados. Não, se nós fizermos, o inimigo vai se levantar contra a nossa vida. Ah, irmão, que time que você está jogando? Eu jogo no time que vence. Eu jogo no time do técnico, do general, que nunca perdeu uma só batalha. E se você vier junto comigo, nós vamos saquear o inferno. Nós vamos escrever história. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos libertar essa cidade. Aleluia! 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 Espírito Santo. Amaia chore andará pra ser, andará amaia. Vamos conquistar essa cidade, irmão. São Paulo não carregará mais o fardo, não carregará mais esse peso espiritual de escravidão, de serviço, de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Nós seremos a reconciliação dessa terra que Deus nos deu com os propósitos do reino dos céus. Aleluia! 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 Visão. Tira o vídeo aqui, fica São Paulo. A terra que Deus nos deu, irmão. São Paulo. Nós no devocionais de pastores aí, coloquei lá para eles ver um vídeo que Jesus pregou para mim numa madrugada, me mostrando a história de São Paulo. Gente, eu dou prova disso. Vocês podem dar o meu telefone, tá na mão do menino ali. Meu telefone caiu. Só tem senha mesmo porque é privacidade, né? Mas não tem nada para esconder aí dentro. Inclusive, se quiser fazer prova, pode pegar, eu deixo qualquer um olhar. Abre meu YouTube e veja a lista de vídeos que aparece lá. Não aparece nada que não for uma pregação ou um louvor. Não tem. É só o que tem lá. Do nada, eu abro o meu YouTube lá na televisão de casa e me aparece um vídeo de história. Nem de história eu gosto. Eu gosto de prática, eu não gosto de história. Eu gosto de faça assim, faça assado. Ah, porque o dia lá e já dormi. Olha lá. Ô glória! Aí, ó, a bandeira do estado de São Paulo. Essa é a visão lá do Banespa, né? E aí, irmãos, eu pedindo para Deus uma palavra, sabe? Pedindo para Deus uma direção, pedindo para Deus um destino. Eu falei assim, Deus, não sei, tá tudo muito informe, tudo meio, né? Me dá uma reta aí, me dá uma avenida que eu vou acelerar 120 por hora e não parar mais, só parar quando você voltar. Me tira dos becos e vielas e estradas esburacadas, me bota para acelerar em nome de Jesus. Eu sentei. Quando eu sento ali para ter o meu momento de oração e tal, eu sempre gosto de fazer isso junto com música. Botei lá o YouTube para pregar esse vídeo lá e foi, vamos ver. Vamos pagar para ver. Sensibilidade, irmão. Acabei de orar. Você tem que estar atento aos sinais, ao que está acontecendo. Coloquei lá. Irmão. Começou a contar a história do estado de São Paulo de um jeito que eu nunca vi, pastor.
Começou a contar desde lá de detrás das malhadas. Quando o povo subiu no litoral para procurar umas terras por esses lados, encontraram aquilo que eles chamavam de planícies. Então começou lá naquele colégio que tem lá no centro, que é o Marco Zero de São Paulo, Colégio de São Pedro, né? Tem lá? Colégio de São Paulo? É outro santo aí, sei lá. Bento? Não, Estação São Bento é outra coisa. É um monte de santo que tem aqui, pessoal. Pátio do colégio, isso aí, lá no Marco Zero, lá. Lá começou a cidade de São Paulo. Começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Mas o primeiro lugar que eles viram quando eles subiram a serra, onde foi? Essa região que a gente está. E aqui é onde começou, irmãos, prosperar, crescer. Começou a crescer, eles precisavam de muitos trabalhadores. E foi uma região que começou a ter muitos escravos, encurtando toda essa história, tá? Nasceu com uma carga de trabalho muito forte, essa região que nós estamos. Trabalhavam de sol a sol, é isso que o vídeo fala, não sei se vocês notaram os detalhes lá. De sol a sol era a carga de trabalho que esse povo tinha quando plantou essa cidade, irmão. Aí agora vamos trazer para 2026. Paulistano é conhecido como o quê? Workaholic. É o povo que só trabalha. O povo que trabalha de sol a sol. E aí começou a dar, irmão, nome para as profissões dos escravos. Barbeiro. Lá atrás. Barbeiro tem folga, irmão. Padeiro. Começou a falar um monte de profissões que hoje, em 2026, você olha e fala, mas rapaz, só mudou o gourmet. Gourmetizaram a escravidão, mas é a mesma coisa. Trabalho de sol a sol. Só está gourmetizado. E a taxa que era o dono do escravo que recebia, hoje é o Estado, porque o que a gente paga de taxa aqui. A escravidão continua do mesmo jeito. Então existe, irmão, um legado espiritual sobre essa geografia que nós estamos. Existe um principado que rege isso aqui. Pastor, volta para a pregação. Eu já estou pregando, irmão. Presta atenção nisso aqui. Ó. Quando eles olham a terra que eles iam conquistar, haviam povos que habitavam o quê? A terra. Vocês estão aqui ou estão aqui na foto de São Paulo? Aqui? Haviam povos que habitavam a terra. Agora, a ordem que Deus deu a eles era observar a terra, porque eles iam conquistar a terra. E o que gerou medo no coração deles? Os povos que habitavam a terra. Trazendo para 2026. Como eu disse aqui agora em pouco, as terras que nós vamos conquistar são as pessoas que estão espalhadas pelas geografias. E onde começar esses focos de avivamento, de assentamento de pessoas, de transformação, nós vamos plantar aí, irmão. Vai ter aí para Jabaquara, vai ter aí para Livieiro, vai ter aí para São Bernardo do Campo. Vamos plantar a igreja aqui até Lagoinha que se cuide, aí para chegou. Sai plantando igreja aí, irmão. Por quê? Reconciliação das pessoas. Agora, se as pessoas são as terras que nós vamos conquistar, quais são os povos que habitam as terras em 2026? Aí o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, pastoradas. Que os povos que habitavam as terras lá, nesse texto que nós lemos, hoje, é tudo aquilo que nos impede de acessar a promessa de Deus, a visão que Deus nos deu. Tudo que nos atrapalha no processo de ser a pessoa da visão. Tudo que nos impede de viver o centro da vontade de Deus. Agora, para aquele povo, os povos que habitavam a terra da promessa se tornaram inimigos, sim ou não? Só o pastor Laurito acreditou no que eu estou pregando. Eu vou começar de novo, hein? Volta o cronômetro aí. Eles se tornaram inimigos. Para nós hoje, quem é o nosso verdadeiro inimigo? É o nosso vizinho? É o governo? Às vezes parece, mas não é. É o teu chefe, irmão? Às vezes parece, mas não é. Qual é o teu verdadeiro inimigo? Onde a carta aos Romanos nos ensinou que é a nossa verdadeira guerra? Em regiões? Espera aí que você vai conectar agora todos os pontos. Se para aquele povo
viver o centro da vontade de Deus para eles, receber a visão, desfrutar da visão, estar no lugar da visão, eles tinham que guerrear contra os inimigos que ocupavam a visão. O que isso me ensina? Que a nossa guerra não vai ser com inimigos que ocupam as geografias que nós vamos conquistar, mas com as potestades e os principados que impedem as pessoas de se reconciliar com Deus, irmãos. Essa é a nossa visão, reconciliação das pessoas com Deus, sim ou não? E o que nos impede de viver a visão não são pessoas, são principados, são potestades, são os demônios e toda a sua corja espiritual. Essa é a nossa verdadeira guerra, irmão. E talvez, só talvez, a sua vida está parada na mesma etapa, no mesmo ciclo de tempo, há muito tempo. E você está sempre batendo na mesma trave, no mesmo teto. E hoje chegou o dia de romper esse teto, de chutar o que está te atrapalhando, de mandar embora, porque Deus está te mostrando o teu verdadeiro inimigo, irmão. Que não é o teu chefe, que não é o teu marido, às vezes parece, mas não é a tua esposa, também parece. Não é o filho. O nosso verdadeiro inimigo, irmão, é aquele que quer paralisar o avanço da igreja, o avanço da visão do céu, o avanço da conquista territorial. E isso, irmão, não pode ser uma obra, sabe, natural do homem, não. É uma obra espiritual do cão, porque ele é o falido e a missão dele é roubar, matar e destruir. Tudo que ele puder fazer para impedir o teu avanço ministerial, ele vai fazer. Porque ele sabe que uma igreja neutralizada é uma igreja que está enfadada a fracassar. Meu Deus, agora acabou até a glória a Deus. Você viu, Batera? Achei que agora ia dar um take a light. Deixa eu te falar uma verdade. Satanás está muito mais preocupado em te paralisar dentro da igreja do que te tirar de dentro da igreja. Sabia disso? Porque se ele te paralisa dentro da igreja, você vive uma vida toda achando que você está no lugar certo. Você vive uma vida inteira, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E como você está focado em outra coisa e não na visão que Deus te deu, primeiro senta, levanta que teu irmão fizer e pisar no teu pé, sem demoníaco. Eu não acredito, esse irmão pisou no meu pé. Passou por mim no filtro e não falou comigo. Olha, eu não sou de desejar mal para ninguém, mas tomara que ele nunca passe. Não está desejando mal não, né? Tomara que nunca passe por uma situação como essa. Aí acabou, irmão. Aí a vida dentro da igreja vai ter sempre fofoca, vai ter sempre rachadura, vai ter sempre divisão, vai ter sempre facções. E sabe quem está rindo com tudo isso? O cão. Está sempre dando risada de tudo isso. Aí os crentes aqui, ó, sofrendo, vindo aqui, gastando estoque de óleos de unção, todinho aqui. Mas se não tiver um posicionamento diferente, irmão, que vai nos levar a ser a pessoa da visão, não adianta derramar óleo na cabeça, irmão, não adianta fazer campanha. Não adianta você olhar para o teu marido achando que é ele, não adianta você olhar para a esposa achando que é ela, não adianta você olhar para o teu chefe falando que é ele, não adianta você olhar para o governo falando que é o governo. Não, irmão, o que está te travando é uma guerra nas regiões celestiais. E Deus te trouxe aqui hoje para te apontar para a visão certa, porque dentro da visão certa você vai receber a provisão para continuar a sua guerra, continuar se posicionando, continuar, irmão, conquistando e avançando no território da promessa. Aleluia! A provisão, ela vem escondida dentro da visão. Aleluia! Por que Deus esconde a provisão dentro da visão, irmãos? Porque só assim, pastor, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Ser humano é uma bênção, irmão. Esse troço veio sem manual. Veio sem manual de instruções. Principalmente as mulheres, né? Por isso que a Bíblia não manda entender, manda amar. Ama, não tenta entender não, ama logo de uma vez. É isso que Deus fala. Glória a Deus, né? Que nem elas nem se entendem. Você fala assim, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Aí você sai de perto.
Você não viu que eu tô ruim aqui? Mas eu acabei de perguntar e você disse que tá tudo bem. Jesus está falando aí ou não? Deus manda amar. Porque se Ele entrega a provisão antes de nós termos sedes e fome de ser a pessoa da visão, irmão, não vá pra praia. Pega a provisão e se perde no caminho, com foco desviado, olhando para o outro lado. E essa é a realidade daqueles 10 que voltaram, com foco no povo que habitava a terra. Eles até relataram, olha, verdade, viu, a terra é boa, mas a terra mana leite e mel, mas é que tem um inimigo lá naquela terra. Aí, irmão, a parte do inimigo ganhou força. São os filhos de Anak, são não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e aí a lista é grande. Por que eles viram da terra? A terra é até boa, mana leite e mel, mas os inimigos... 10 espias, irmãos, com foco no lugar errado, paralisaram um avanço de toda uma nação. Olha como, irmão, o ruído dentro da visão paralisa o avanço. Perderam anos, irmãos. 2 semanas e meia depois da travessia do Mar Vermelho, eles estavam ali prontos para conquistar a terra. Mas precisou 40 anos se passarem para colocar o pé naquele território. 40 anos, perto de 2 semanas e meia. Meu Deus. Qual foi a diferença? Depoimento do foco errado. Aí o que acontece? Aqueles que saíram de lá de dentro do Egito, com aquela mentalidade de dentro do Egito, de escravos, não conseguiam, irmãos, enxergar provisão em lugar nenhum. Não conseguiam ver um palmo à frente do nariz, porque eles estavam sempre olhando para baixo, sempre amassando barro, e sabiam que quando terminasse a chicotada e terminasse o barro, eles iam lá para algum lugar, se tratar, se lavar e comer um troço lá, comer uma cebola, comer o pão que o diabo amassou. É aquela rotina deles. Então eles saem do Egito e vão para lá. Quando vão para lá, começa a murmuração, reclamação. Quando eles veem que a terra é boa, mas tem os gigantes, começa a murmurar. Então aqui para mim fica claro algo. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Deus primeiro nos mostra a visão. Depois Ele nos mostra a provisão dentro da visão. Para que nós sejamos inspirados em viver pela visão. Sempre que estivermos dentro da visão, a provisão vem junto. A provisão é servida dentro da visão. Beleza? Isso é o que Deus está falando conosco nessa noite. Agora, para ter essa mentalidade, para perceber isso daqui, irmãos, não é qualquer um que consegue. Só 2 notaram. 10 estavam paralisados, olhando para os filhos de Anak, olhando os gigantes. Agora, das 2, uma. Tem 2 realidades aqui postas. Trazendo para 2026. Ou você entra dentro do grupo que está olhando que a terra é boa e que certamente nós vamos guerrear contra essas potestades e vamos conquistar esses territórios, irmão. Vamos destronar esses demônios. Nós vamos, colocar em liberdade esses que estão cativos. Nós vamos mudar esse histórico de uma cidade escrava, de uma cidade que trabalha de sol a sol, que nós vamos atrair prosperidade para esse lugar, porque isso está escondido dentro da visão que Deus nos deu. Ou você olha com esse olho, ou você vai ficar como esses 10 espias reclamando de tudo que nós estamos vivendo. Agora tem que fazer um treinamento lá na ONG. Meu Deus, mais uma coisa que vão começar na igreja. Será que eles vão agora fazer mais o quê? Daqui a pouco tem mais um treinamento. Isso aí, sabe quem é que está vendo? É aqueles que têm a mentalidade dos 10 espias que estavam olhando só as dificuldades da conquista. Nenhuma conquista, irmãos, vem com você na rede deitado, guerreiro. Quantos são formados aqui, pelo menos na escola, ensino médio? Levanta a mão assim, ó. Você não teve que ir para a sala? Todo dia, de manhã, faça chuva, faça sol, você não tinha que ir para a sala de aula? Você não pagou um preço para ter que se formar lá na sua faculdade, no seu ensino médio? Todas as conquistas, existe um preço a ser pago.
Agora, a mentalidade dos escravos é: eu vou só trabalhar, porque alguém vai vir e vai pôr um prato de ração para eu comer. A mentalidade do escravo é: alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Eu já estou lascado de trabalhar mesmo, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e assim é a minha vida mesmo. Aí quando alguém começa a visionar do lado: não, ó, para com isso aí não vai adiante não, isso aí vai acabar logo ali. Alguém já ouviu uma história parecida com essa que eu estou narrando, senhor? Quando você é inspirado por Deus, irmãos, e Deus te mostra um destino profético, irmão, o evangelho é loucura aos olhos dos homens. Não vai ser natural, irmão. Sabe por quê? O nosso Deus é grande, Ele nos faz sonhar grande, do tamanho dele. Meu Deus, não tente diminuir Deus para caber dentro da sua mentalidade de escravo. Deus não cabe aí dentro, e é por isso que todos, repita comigo, todos, aqueles que tinham a mentalidade de escravo morreram no deserto. Só pisou em Canaã os que nasceram no deserto. Teve 2 lá que... Aleluia. Agora os restantes será o fininho. Precisou, irmãos, todos os escravos morrerem no deserto. Agora os que nasceram no deserto acessaram a terra da promessa. Olha só que grande jogada que tem aqui. Meu Deus. Existem 2 verdades caminhando aqui. Uma verdade, uma promessa para um povo herdar Canaã. A promessa para Ipa. Tudo isso que eu já falei aqui, se vocês quiserem que eu continue a lista, vamos embora. Até semana que vem nós vamos ficar nesse culto aqui. Glória a Deus, eu topo. Vocês topam? Vamos montar uma tenda aqui, outra tenda ali. Vamos embora. Às vezes eu participo de uns congressos, só parênteses, eu volto. Participo de uns congressos de uma semana, das 8 da manhã às 10 da noite. Eu falo: meu Deus, isso não vai acabar nunca mais não. Voltando. Aqui tem um encontro, irmão, de 2 realidades. Essa é a realidade macro, que todo o povo recebeu a promessa. Vinha lá de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, tem um encontro com uma visão individual e específica também. Porque, além dessa visão maior, Deus tinha dividido o povo em tribos, e para cada tribo havia uma sentença, para cada tribo havia uma profecia, haviam características específicas da vida deles. Inclusive tinha uma das tribos que era a tribo daqueles que eram separados para servir as coisas de Deus, irmãos. O que isso me ensina? Que todos nós juntos servimos a visão maior, amém? A visão da conquista, a visão da expansão, a visão de ganhar esse território que Deus nos deu. Amém ou não amém? Agora, dentro dessa visão maior, existe a realidade individual de cada um de nós. Aqui nós temos que encontrar, dentro dos 5 ministérios, qual é o nosso ministério. Qual é aquilo que Deus me chamou para viver. Qual é a minha identidade ministerial. Qual é o meu DNA espiritual. Como que o céu me vê. Dentro desse projeto, será que eu vou ser um mestre? Será que eu vou dar aula na Unipa? Será que eu vou ser um administrador do colégio? Será que eu vou ser um que vai plantar um polo da Unipa lá na região oeste? Será que eu vou ser aquele que vai construir um polo da Unipa lá na zona leste? Aleluia! Será que eu vou ser um pastor que vai lá pastorear lá na zona leste? Será que eu vou ser um pastor que vai pastorear lá em São Bernardo do Campo? Onde Deus te vê na visão? Individual e específico, irmão. Nós estamos aqui para te ajudar, sabe, a desenvolver essa ótica, como o céu te vê. Porque nós precisamos, irmãos, dar passos, sabe, de onde nós estamos, lá para dentro da visão. E eu vou te falar desde já, não vai ser com flores, vai ser com conquistas. E como eu disse, ninguém conquista nada sem pagar um preço. Mas o preço da conquista é saboroso. Aleluia. Porque nós vamos debaixo dessa palavra. Nós vamos para a conquista. Nós não vamos para a guerra. Nós não vamos para a luta, como diz aí. Olha a mentalidade de escravo. Vamos para a luta hoje, né? Vamos para a guerra, né? Quando já falaram isso? Quando vai trabalhar de manhã, abre o bocão, cheio de dente,
e faz a declaração para o seu dia, vou para a guerra. Aí quando chega no trabalho, quer encontrar flores lá. Se o profeta mesmo já declarou lá dentro de casa lá, irmão, chega lá, vai ter cadeira voando, vai ter dedo na cara, vai ter o patrão aumentando a carga de trabalho e diminuindo o salário. Vai estar o demônio lá dentro da empresa lá. Você já declarou na hora que saiu de casa, vamos pra guerra, né? Irmão, o teu dia inteiro vai ser guerra. Agora, o que o Espírito Santo tem nos chamado para visionar é conquista. No processo da conquista, nós vamos guerrear e vencer. Mas o nosso foco não são os filhos de Anak. O nosso foco é a terra que emana leite e mel. Aleluia! Nós vamos tomar posse, irmão, das terras. Agora, olha que interessante, irmãos. Cada terra carrega consigo um poder de gerar os frutos. E Moisés deu essa instrução direta aos espias. Olhem a terra. Sabe o que Moisés está pregando para mim aqui? Para que eu olhe cada um de vocês aqui. Ó. Se a terra é boa ou se a terra é má. Se a terra é boa, vamos lançar semente. Se a terra é má, vou fazer o que com ela? Jogar fora? Ô, glória, tem um pastor aqui. E nem vem no culto da manhã, hein? Vem só no culto da noite. Para falar assim, ele já ouviu de manhã, agora ele está falando de noite, de novo, né? Você veio, não veio, né? Aleluia. Ufa. Ah, pastor, assim você me quebra. Me ajuda a pregar o evangelho, pastor. Eu não vou descartar a terra, irmão. Nós temos que trabalhar a terra. Cada terra ela é preparada para um ciclo de colheita, de gerar, de plantação no todo, desde o trabalhar a terra até a colher. E quando passa esse ciclo de tempo, Batera, sabe o que acontece? O agricultor ele não pode chegar em seguida e meter outra semente lá. Porque ali na terra ainda tem um monte de raízes. Ele só colheu o fruto, guerreiro. Ainda tem um monte de treco lá ainda. E a terra precisa ser livre disso daí. Para que essas raízes antigas não fiquem sugando vida da terra. Presta atenção que os detalhes aqui vão pregar no seu coração agora. Existem terras que não dão frutos. E aí a gente pode chamar de terra má. Não é que a terra é má. É uma terra que precisa de cuidado. A terra não vai se autocuidar. Porque enquanto ela está se esforçando para gerar nutrientes, as raízes antigas estão sugando aqueles nutrientes. Mas já não dão mais fruto. E aí quem está de fora, o agricultor, ele precisa fazer o quê? Olhar essa terra e meter fogo nela. E aí o fogo que queima aquela terra, queima as raízes antigas. Depois que queimou, agora o que o agricultor tem que fazer? Dar um descanso para a terra. E nesse tempo de descanso a terra vai se recuperando. Ela volta a produzir. Ele volta a trabalhar a terra. Ele começa a cavucar a terra. Ele começa a adubar a terra. Ele começa a investir na terra. Ele começa a preparar essa terra. E aí então vem o processo da nova semeadura. Porque agora tem nutriente na terra para gerar novos frutos. Então toda a terra tem capacidade de ser uma boa terra. Deixa eu ser profeta na sua vida em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender isso. Não importa em qual estação você está. Se você está numa estação de produção, produza com excelência. Entregue todos os frutos que a tua semente é capaz de entregar em nome de Jesus Cristo. Produza tudo o que tem dentro de você, guerreiro. Não deixa nada para fora. Entrega tudo. Gaste a sua vida para servir a visão. E se você está numa estação de falta de produção, de falta de frutos, Deus te trouxe no lugar certo, na hora certa. Porque aqui, irmão, nós vamos te apresentar o fogo do Espírito Santo, que vai queimar todas essas raízes antigas que tem minado vida, tem te impedido de sonhar, tem te impedido de visionar, tem te impedido de ter fé, tem te impedido de gerar novos relacionamentos, de se expor de novo, de confiar mais uma vez, de se levantar e empreender de novo. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Chegou o tempo de você voltar a sonhar. Chegou o tempo de você se apaixonar mais uma vez. Chegou o tempo de você abrir o seu coração para uma nova estação que Deus já preparou para a sua vida. Ah, meu irmão, tem colheita chegando, tem preparo chegando, tem o agricultor que está lá no
céu que está pronto para investir na terra. Aleluia. E você que recebe essa palavra no seu coração, irmão, celebre a Deus na intensidade que você recebe, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aí a terra entrega os frutos, irmão. Aí a terra produz a provisão para a visão. A provisão para tudo que Deus te fez sonhar está escondido dentro da terra. Está aí dentro de cada um de vocês, irmão. Não está fora. Quando o profeta chega lá na casa da viuvinha e fala para ela: hoje chegou o milagre aqui. O que você tem na sua mão? Não é nada que ela não tinha. E a partir do que estava na mão dela, então começou a provisão para a visão. Deus está te perguntando nessa noite: o que está na sua mão? O que tem na sua mão? O que tem aí dentro de cada um de vocês? Lembra de algo, irmão? Você não é o seu pior dia. Você não é o seu pior momento. Isso é o que Satanás sopra no seu ouvido. Chuta ele agora em nome de Jesus, irmão. Usa da autoridade que Jesus te deu. Coloca ele no lugar dele. Ele é um falido, ele é um quebrado, ele é um condenado. Você é a imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus te criou. E para a imagem e semelhança de Deus, não tem limitação, irmão. Meu Deus. Não tem escassez. Não tem dores, não tem traumas. E hoje o fogo do Espírito Santo quer queimar todas essas raízes, irmãos. Meu Deus. Sabe, pelos olhos da fé eu posso ver a terra sendo queimada. Aquela fumaça. Meu Deus. Só que quando nós passamos por perto de uma queimada, aquela fumaça nos irrita, nos sufoca. Só que quando nós estamos falando de coisas espirituais, a Bíblia nos ensina que um dos sinais, meu Deus, uma das evidências da manifestação da presença de Deus é a fumaça que toma conta do lugar. Sabe o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração aqui, irmãos? Quando o fogo do Espírito está queimando, não tem prejuízo. Quando o fogo do Espírito está queimando, tem cura, aleluia, tem purificação, tem libertação, tem liberdade sendo gerada. E há evidência, existe a evidência de quando Deus está fazendo algo, é testificado, você vê, você experimenta, e mais, se torna lenha no altar, se torna holocausto no altar de Deus. E esse cheiro, essa fumaça sobe diante do altar como um aroma agradável a Deus. Ah, meu irmão, entrega a sua vida no altar nessa noite como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Entrega tudo, irmão, e deixa Ele te purificar, te libertar e te liberar para viver uma nova estação de frutificação, uma nova estação de frutos que serão gerados e uma nova estação de grande colheita. Ah, meu irmão, se eu fosse você, já estava me manifestando no meu lugar, eu já estava levantando uma cadeira, eu já estava celebrando a Deus com intensidade, porque eu estou ansioso para ver uma igreja queimando no Espírito Santo, aleluia, e a nuvem da glória de Deus tomando esse lugar. Ah, meu irmão, aleluia, 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 meu Deus. Aleluia. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Deus está Ele quer te equipar para você ser a pessoa da visão. E para isso Ele nos leva a uma escola, irmão. Ele nos leva a um campo de treinamento. Agora, quando nós temos os olhos focados na visão que Deus nos deu, quando Ele nos leva para o campo de treinamento, nós estamos ansiosos, porque nós vamos sair de lá diferente, sim ou não? Ninguém entra no campo de treinamento e sai do mesmo jeito, irmão. Você sai mais forte, você sai robusto, você sai preparado.
Agora, quando nós temos os olhos focados na visão caída, na visão do escravo, quando Deus nos leva para a escola, para o lugar de treinamento, nós achamos que acabou a nossa vida. Porque a escola de formação do céu se chama deserto. E muitas vezes, irmãos, um pensamento religioso caído, pastor Aderson, fala assim, ó, tô no dia mal, tô num deserto. Deus me levou para o deserto. Atribui o que é ruim com o deserto. Sabe o que é isso, irmão? É uma das entidades que está te impedindo de romper com esse pensamento e viver a conquista. Porque o deserto, ele não vem para acabar com a nossa vida. Ele é só o início de uma nova história. Entende isso? Ele vem para te preparar para viver a visão. Ele vem para te trazer recurso para você ser a pessoa da visão. Ele vem para te transformar, irmão, para te editar, para te equipar, para te melhorar. Quantos que podem ser melhorados? Aleluia! Ou não tem nada aí que precisa ser melhorado? Você já é a melhor pessoa do mundo. Cuidado, a carruagem vem e te leva embora. Separa os dois aí, o redemoinho te leva embora. Não foi a carruagem, foi o redemoinho. Pra gente fingir que tá acabando esse culto, fique em pé no seu lugar aí, gente. Duas estações. Depois dessa escola do deserto, algumas pessoas paradas ali na frente do Mar Vermelho atravessam o mar para fugir de Faraó. Sim ou não? Então eles vão na direção da visão, mas eles não vão porque eles querem conquistar, eles vão porque eles querem fugir. Eles não querem morrer na mão de Faraó, estão com medo. E por isso eles atravessam. Mas eles não atravessam para a conquista, atravessam para a fuga. Outros atravessam para conquistar. Outros chegam em Midian e celebram. Mas não param em Midian. Aqueles que estavam fugindo, pararam ali. Para eles, a expressão do Deus de Moisés acabou ali. Porque daí para frente, irmão, foi só para trás. Apareceram as pragas no meio do caminho, os animais lá, e o povo só praguejava, só resmungava, só queria acabar com a raça do Moisés. Queria tacar pedra na cabeça dele, pastor. Esse Moisés, maluco, nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Lá não tinha cova suficiente para todos nós. Saudade, irmão, buscando até a cova lá no... Fala sério. Uma mentalidade, pastor, que não deixa, sabe, às vezes a gente ir na esquina, não tenho medo, né? Vai que ele na esquina ali, só assaltado. Todos esses medos que te paralisam, irmãos, não vem de Deus. Medo é saudável. E eu aprendi a gostar de sentir medo em algumas áreas. Porque o medo me põe meu pé no chão. O medo não me faz sair por aí igual um aventureiro, né, Ricardo? Maluco, acelerando na curva. Vai que derrapa. E se ele não derrapar? Mas pode derrapar, não pode? Então não vou acelerar. É o medo que me faz pôr o pé no chão, mas não me para. Agora, o medo que te para, não é o medo que vem de Deus. Eu não vou entrar nem no carro, né? Vai que esse carro pega fogo. Pode acontecer? Pode, mas e se não acontecer? Você vai viver uma vida que nunca aprendeu a dirigir um carro. Um avião. A gente tem medo de andar de avião. Quantos conhecem alguém que tem medo de andar de avião aqui? Agora, vamos ser sinceros. Cai mais avião do céu ou ônibus que tomba as ribanceiras nas estradas aqui do Brasil? Hã? Ônibus que cai as ribanceiras, não é? E por que ninguém tem medo de andar de ônibus? Mas tem medo de andar de avião? Que não cai. É raro quando cai. Sim ou não? Tem sentido isso aí, irmão? Aí vamos entrar nesse assunto? Gostei. Se Deus tinha um destino para aquela pessoa, e que lá dentro do destino daquela pessoa, dentro da visão que Deus deu a ela, fosse necessário que ela saísse de um lugar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. De carro, ela conseguiu fazer isso por quanto tempo, irmão?
Agora, o que aceleraria, traria conforto e mais produtividade para essa pessoa? O avião. Mas eu não vou entrar aí porque eu tenho medo. Não, pronto. Acabou com a visão que Deus tinha. Vai viver sempre fora da visão. Vai viver sempre, sabe, o potencial. Era para ter sido, nunca foi. Aí quando tiver lá com seus 60 anos de idade, 70 anos de idade, aí cai uma ficha lá na cabeça. Aí fala, se eu tivesse o tempo que passou, se eu tivesse a força lá de trás, se eu não tivesse o tanto de menino que eu fiz, se eu não tivesse marido maluco querendo me enfiar uma faca se eu chego tarde da igreja. Aí vai sempre viver uma vida de saudosismo. Sabe qual é o próximo passo? Depressão. Sabe qual é o próximo passo? Já sabe. Aquele que perde a visão, irmão, perde a conquista. Deixa essa semente cair no seu coração e aqui eu encerro essa mensagem. Aquele que perde a visão, perde a conquista. Enquanto Moisés foi obediente a Deus, ele era cotado para a conquista. Em um momento em que ele foi desobediente a Deus, o princípio da rebeldia subiu no coração dele, ele perdeu a conquista. Poxa Deus, mas todo o histórico do homem valida, um só momento foi o suficiente, foi. Porque a rebeldia foi o mesmo princípio que derrubou Satanás lá de cima do céu. Deus não trata rebelde, Deus expulsa. O princípio da rebeldia começou a brotar no coraçãozinho de Moisés. Deus, não vai viver a conquista. Não posso ter um rebelde pilotando meu povo. A conquista vai ser grande demais. Vão ter muitas terras para conquistar. Muitas terras para conquistar representa muitas batalhas para vencer. E um rebelde guerreando, ele vai se insurgir contra. Ele vai se levantar contra. Ele vai estragar os projetos. Não vai conquistar porque perdeu a visão. Perde a visão, perde a conquista. Quero fazer uma oração com você nessa noite. 2 orações. A primeira oração. Pastor, eu entendi. Entendi essa pregação. Entendi que tem um destino para a minha vida, para essa igreja. Quero fazer parte disso. E que tem algo individual comigo. Ainda não sei o que é, mas eu sinto que tem. E gostaria de caminhar aqui com vocês. Eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus, para que Ele me conduzisse nesse caminho aqui junto com vocês. Você prometeu aí que ia pegar na mão e ia levar junto? Vamos junto, eu quero. Quem gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje e trilhar esse caminho junto com a gente aqui? Caminhar em direção à conquista. Pode ser que em algum momento da sua vida você fez essa oração de entrega, mas seja lá qual foi o motivo, você não quis mais no meio do caminho, esfriou na fé. Como diria na linguagem dos crentes aí, desviou dos caminhos do Senhor. E hoje entendeu e teve saudade, irmão, de um lugar que você já esteve. Tá tudo bem. Para nós não importa o que te fez sair desse ambiente. E nem para o Espírito Santo. O que importa é esse passo de fé que você vai dar aí agora, sair do seu lugar e renovar a aliança com Ele aqui na frente. Quem é que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite que vai renovar a aliança com Cristo? Pode vir aqui à frente, eu quero te ajudar em oração. Reatar a aliança com o Pai. Sair daqui hoje, sabe, para viver uma vida focada na visão que Deus te deu. Permitindo que Ele te pegue na mão e te leve no caminho até que você se torne a pessoa da visão. Alguém gostaria de fazer essa oração de reconciliação? Reconectar com Cristo? Entregar a sua vida aos caminhos do Senhor? Alguém gostaria? Para mim a salvação é preciosa demais. Eu não forço nenhum apelo, porque isso é muito sério. Eu sei o quanto foi. Eu sei quanto amor foi necessário para salvar a minha vida. Então eu não insisto nisso. Tem que vir por amor. Mas eu tenho muito forte no meu coração que Deus está mexendo com alguém aí hoje. Quem sabe uma chance igual a essa você não tenha mais. Deixa o Espírito Santo cuidar do seu coração.
Se ele está, quem é da casa sabe, eu não faço esse tipo de apelo. Se ele está insistindo com você, pode ter certeza, irmão. É porque ele sabe o que está aí fora. Ele sabe quais são os próximos dias. Ele sabe quais são as próximas temporadas que vocês vão viver daqui para frente. Eu tenho paz em uma coisa. Eu decidi, pastor, pegar na mão dele e deixar ele me levar, até que eu seja a pessoa que vai sustentar a visão que ele nos deu. Se você vier comigo, nós vamos fazer história. Isso eu te garanto. Eu vou gastar todos os dias da minha vida, irmão, nessa missão de construir a visão que Deus deu aqui na minha vida. Participar do que Deus está fazendo é muito bom, irmão. É muito bom, é prazeroso. E a visão financia com provisão. Sustenta a visão. Agora o segundo apelo que eu quero fazer. Já faz tempo que você também está na caminhada com Cristo. Sabe, já caminhando com Jesus há muito tempo. Mas talvez encontrou aí alguma dificuldade, alguma barreira. E não consegue romper essa barreira. Não consegue dar o próximo passo. Não consegue, sabe, ver aquilo que Deus prometeu e se enxergar dentro da promessa. Não consegue olhar e falar assim, poxa, eu me vejo aí. Eu me vejo nesse ministério, eu me vejo, sabe, nesses 5 ministérios que o pastor falou. Mas eu não consigo, parece que sempre que eu vou avançar, alguma coisa vem me dar uma rasteira e eu enfraqueço a minha fé. Me levanto, e caio, me levanto e tô mal na fé. Se tem alguém aqui no nosso meio hoje que gostaria de receber uma oração, queria chamar os pastores a vir aqui à frente. Pastores, presbíteros, a vir aqui à frente. Quero te fazer esse apelo, irmão. Fazer esse desafio. Sai do seu lugar. Traga uma demanda e ouça a voz de Deus falar no seu coração através desses homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite. O ambiente é espiritual. E no ambiente espiritual tem resposta do céu. Tem cura, tem libertação, tem avanço, tem rompimento espiritual, irmão. E se você encontrou algum teto dentro do seu ministério, dentro da sua chamada, vem aqui à frente. Traga aí a sua demanda. Dê nome ao teu problema. Fale a esses homens e mulheres de Deus que estão aqui, ó. Eu tenho encontrado esse teto. Eu não consigo romper essa fase da minha vida. Eu não consigo virar essa página. Vem aqui à frente, irmão, que esses homens e mulheres de Deus que estão aqui vão orar junto com você. E você, eu te garanto uma coisa. Você pode ter entrado aqui sem um destino claro, mas você não vai sair daqui hoje sem ouvir a voz de Deus. Se você está com fome aí, vem aqui à frente enquanto eu